Olá, boa noite. É notícia, entrevista hoje o senador Randolfo Rodrigues. Ele foi eleito pela Rede do Amapá e também é líder do governo Lula no Congresso. Randolfo, boa noite para você. Obrigado por essa entrevista. Boa noite, Kennedy. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no É Notícia, estar mais uma vez aqui com os telespectadores da Rede TV. É um prazer estar com você. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu queria falar Vamos um pouquinho antes desse bloco mais pessoal, para o telespectador da Rede TV te conhecer mais. Você nasceu em Garanhuns, a cidade do presidente Lula. Eu sou o esforçado que saiu de lá, o brilhante na presidência da República. Tá certo. Mas conta um pouco sobre a sua infância lá. Você, com 8 anos foi para o Amapá, mas o que faziam os seus pais? Como é que era a tua família? Como é que foi a tua infância em Garanhuns? Bom, assim, foi um período, como breve, né? Eu reclamo dizer que sou amapaense desde 10 de agosto de 1983, que foi quando meus pais me trouxeram de Pernambuco para o Amapá. Os meus pais são o resultado de um dos fluxos migratórios do Nordeste que foram em sentidos diferentes. Alguns foram para o Sul e Sudeste, e os meus pais resolveram ir para a Amazônia. Era nos idos dos anos 70, na construção da Transamazônica, e tinha perspectivas melhores de empregos. Meu pai, na época, era trabalhador da Companhia de Eletricidade de Pernambuco. Pediu transferência e, a partir de 1975, começou a trabalhar na Companhia de Eletricidade do Amapá. Se estabeleceram no Amapá e, anos depois, quando a criança tinha 8 anos de idade, a resgataram lá eu tinha ficado com meus avós, a resgataram de lá. E, então, por isso que eu costumo dizer que, desde agosto de 1983, sou amapaense. Tenho muita afinidade, tenho muitas relações em Pernambuco, tenho familiares lá, mas o núcleo da minha família, pais, filhos, netos, agora todos estão no Amapá. Pois é, a sua vida foi feita no Amapá, política, movimento estudantil, você estudou história, estudou direito. Conta para a gente como é que foi a tua participação no movimento estudantil que te levou tanto para a história como para o direito. Bom, minha primeira escola, tive 2 boas primeiras escolas. A própria formação do meu pai foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Amapá nos idos 80, né? E a Pastoral da Juventude. Ainda hoje carrego com muito orgulho o Anel de Tucum, né, que é um dos símbolos da teologia da libertação, da militância na Pastoral da Juventude, e de tantos símbolos que acho que são indispensáveis para a vida humana, este carrega uma referencial que muito me orgulha. O Anel de Tucum representa o matrimônio com a causa dos mais pobres, né? Dom Pedro Causadáliga, sempre, ao longo de sua trajetória, nos ensinava esse significado. Então, eu tive 2 boas escolas e tive uma boa pós-graduação, que foi o movimento estudantil. Por isso, eu comecei na Pastoral da Juventude muito cedo, 12, 13 anos, 14 anos já estava no movimento estudantil, 15 já era dirigente da União dos Estudantes Secundaristas do Amapá, aos 17 já estava na universidade, aos 18 estava fundando o Centro Acadêmico do curso de História, né, e aí segui a trajetória, fui depois dirigente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade. A carreira política começou no PT, não foi isso, Randolfo? Começou no PT, fui coordenador. Com 15 anos de idade, estava com 16 anos, meu primeiro voto foi em Lula para presidente da República, em 1989, e eu estava, naquela época, já fundando o núcleo de juventude do Partido dos Trabalhadores, que atuou naquela campanha histórica, naquela hoje lendária campanha de 1989, que despertou tantas paixões por todo o Brasil, né? E aí, em 1994, se inaugurou um governo de centro-esquerda no Amapá, um governo liderado pelo ex-senador João Capiberibe, foi eleito governador lá, e eu ascendi à Secretaria de Juventude daquele governo. Resultado de tudo isso, eu fui eleito deputado estadual muito cedo, né? Em 1998, assumi o mandato de deputado estadual com 24 anos de idade, né? Pelo PT, né? Fui reeleito pelo PT, aí depois migrei para o PSOL, voltei para a universidade, que é meu locus inicial, sou com muito orgulho. Aliás, eu estou no Senado, com muito orgulho, eu sou professor, né? Se tem algo que eu quero que conste na lápide é que, sobretudo, fui professor. Sou professor de História, sou professor de Direito Constitucional, segui a formação primeiro na História, que muito aprecio, depois no Direito, cumpri mestrado na Universidade Estadual do Ceará em Políticas Públicas, e, em 2010, no ato de muita generosidade dos amapaenses e de enorme surpresa para mim, fui eleito senador pelo Amapá com
35, 36 anos de idade, quando tomei posse. E é um Em senador 2018, bastante fui atuante. reeleito. E é um né? senador bastante atuante, acompanha seu trabalho na CPI da pandemia. Como disse no começo, dos que saíram de Garanhuns, sou esforçado. O brilhante assumiu a presidência da República. Olha lá, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, o Randolfo, tem uma história que eu queria ver com você. Você e o seu filho Gabriel, vocês têm um time de futebol no Amapá que se chama Matapi. É futebol indispensável todo sábado. Pois né? é, como é que estão os planos aí de acesso à Série A, ou você não está afim de ameaçar o Flamengo? Como é que está? Mas, assim, o grande risco é que, chegando à Série A, né, tem a concorrência para ir para o título mundial, né, com o Flamengo. Então, assim, o coração flamenguista campeia mais forte. Né? Tem até, assim, olha, aqui à parte, né, vou deixar para vocês aqui, gol feito por este atacante aqui no Allianz Parque, num jogo lá, né, num jogo de entretenimento, mas o gol que foi feito lá, vocês vão fazer a comparação. Você joga em que posição? Sou centroavante sempre, né? A Ih, minha tarefa é fazer gol. Eu vou deixar o gol que eu fiz lá no Allianz Está Parque. igual o Lula mentindo sobre futebol. É craque, não? Assim, o presidente tem dito para nós também as habilidades dele. Eu Diz que é ainda não craque. apreciei. Eu ainda não apreciei. Tá bom. Comigo o negócio é o seguinte, não dá bobeira na frente do gol, que vocês vão ver. Eu vou deixar provas aqui com vocês, entendeu? Para vocês subirem aí no programa, que mostra que não deixa a desejar nenhum gol de Hulk, de Gabigol, de nenhum desses daí, O entendeu? Romário tem concorrência no Senado no ataque. Eu faço dobradinha com ele. Nós jogamos no Zerão, é o estádio de futebol lá do Amapá, que é a linha divisória do campo, é a linha divisória do planeta, é a linha do Equador, né? E tenho testemunhas de gols feitos com passe de Romário. Então, não concorro com o Romário, a gente faz dobradinha de ataque. Boa, Randolfo, boa. Tem um outro episódio que eu queria falar com você, que é o seguinte, tem um episódio curioso entre você e o presidente Lula na campanha eleitoral, em que ele deu uns conselhos de como fazer um discurso. O Lula é um grande tribuno, né? Tem o estilo dele. Que conselho que ele te deu e o que mudou no teu estilo de fazer discurso? Como é que foi esse Assim, foi uma das melhores experiências que tive na vida. Assim, todos assim conhecem um pouco o padrão, cada um tem um padrão de se comportar e tem um padrão de se comportar na oratória, que é um momento de diálogo com a plateia, que é um momento de diálogo com o povo. Né? Então, eu tenho sempre um padrão comportamental bem aguerrido, via de regra, eu resgato um traço histórico e fiz assim na campanha. Eu passei, em janeiro de 2022, em janeiro do ano passado, eu estava com os planos de ser candidato a governador do Amapá, encontrei com o presidente Lula, e o presidente Lula acertadamente me devolveu da ideia, inclusive dizendo que eu poderia contribuir muito mais com o Amapá, ficando no Senado e ajudando na tarefa de reconstrução do país, do que no governo. Fui convencido por tal, e agradeço ao presidente Lula esse convite que me fez, porque me possibilitou participar da campanha das diretas da minha vida. A campanha do presidente Lula em 2002 foi a campanha das diretas da nossa geração. Eu que vi a luta pelas diretas. Né? De 2022, perdão, a campanha do presidente Lula de 2022, diante das ameaças fascistas de ruptura democrática que nós encontrávamos no Brasil, então foi a campanha das diretas da minha geração. Então, eu que com criança via a campanha das diretas, e criança, espectador que era, né, com 9, 10 anos de idade, via naquilo o seguinte, poxa, que momento histórico formidável. A campanha do presidente Lula de 2022 foi isso. Então, o primeiro agradecimento que eu tenho a ele é ter me feito esse convite. E ele, certa vez, a gente caminhando pelo país, de uma capital para outra, uma certa vez, ele disse para mim, pô, muito obrigado por estar nos acompanhando. Eu disse, obrigado ao senhor por possibilitar que a minha geração fizesse a nossa campanha das diretas. Então, a gente vinha de Manaus, eu tinha feito um discurso em Manaus, depois em Belém, tinha feito um discurso em Belém, pousamos em São Luís, né? Ao almoçar, ele disse, olha, teu discurso é muito bom, é muito enérgico, tem aspectos históricos, mas deixa eu te recomendar uma coisa. Quando estiver discursando, olha para o povo, vê o que o povo está sentindo, dialoga com esse sentimento e fala do problema concreto que o povo está sentindo. Foi assim que fiz, naquele discurso de São Luís, né? E eu terminei o discurso, e aí ele me deu um abraço muito carinhoso. Esse abraço muito carinhoso é uma das fotos que mais aprecio, está no meu gabinete, na liderança do governo, né? Eu utilizei, de vez em quando eu utilizo como foto padrão do meu WhatsApp, né? Porque ele também me deu um abraço muito carinhoso, e eu ao abraço, eu disse para ele, segui bem as orientações, presidente? Ele disse, foi bem, foi muito bem, foi quase perfeito, foi muito bem.
Então, eu tenho isso para minha Ele história. olha para uma pessoa, ele escolhe uma pessoa na plateia, E faz às vezes, isso. e dá uma olhada, depois ele escolhe outra, ele se E fixa olha, um pouco, né? e fixa naquela pessoa. Então, eu vou ter isso na minha trajetória que eu vou levar para a vida. Eu acho que eu recebi uma orientação, uma aula de como discursar daquele que eu considero coaching que é o de orador. oratória do Lula. É aquele que eu considero que é o orador que tem mais conexão com o povo no Brasil e talvez um dos que tem mais conexão com o povo no mundo. Então, isso aí não é para isso aí é mais do que eu mereço, Kennedy. É muito mais longe do que eu pretendia ir, ter recebido uma orientação de Luiz Inácio Lula da Silva de como fazer uma oração, de como discursar. E a campanha também marcou uma reaproximação sua com o Lula e com o PT também, né? Você era do PT, foi para o PSOL no momento em que uma ala do PT rompe com o partido, no primeiro mandato do Lula, teve na rede, e aí nessa campanha, buscando alianças, você e o Lula se reaproximaram, né? Eu costumo ter meu colega de liderança de governo, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ele disse que ele costuma dizer que ele tem 44 anos de relação com o presidente Lula. Eu costumo dizer que eu tenho 33. 32 de admiração e 1 ano de convivência. Foi a convivência que o próprio presidente me possibilitou ter na campanha do ano passado, e que é uma experiência que eu levo para toda a vida. Eu falei uma vez para o presidente Lula, e eu reitero, Kennedy, eu agradeço a Deus ter me possibilitado viver no mesmo país, na mesma época de Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele não existisse, nós não teríamos superado o fascismo bolsonarista. Só ele poderia ter levado o povo brasileiro àquela vitória que levou no ano passado. Ô, Randolph, falando disso, o Flávio Dino deu uma entrevista ao É Notícia, a Gleice Hoffmann também, e eu perguntei sobre uma eventual reeleição do Lula em 2026. O Dino falou, olha, se o Lula de 2026 for esse de 2023, com a energia e tudo, ele não só pode, como deve ser candidato. A Gleice falou, ele tem que ser candidato para terminar o cumprimento de um projeto, né, de derrotar a extrema-direita. O próprio Lula, que na estreia do É Notícia, eu fiz a entrevista com ele disse, Kennedy, olha, eu não quero ser candidato, né, e depende muito de como é que vai estar a saúde e tal. Agora, se for necessário, diante da situação política que o país vive, eu posso ser candidato. O que você pensa sobre uma recandidatura do Lula em 2026? Ele tem que ser candidato. Em 4 anos, nós não vamos conseguir, no campo democrático popular, e no campo, na verdade, é mais do que o campo democrático popular. O fascismo não se derrota com a eleição, Kennedy. Não é o resultado da eleição de 2022 que vai derrotar o fascismo que, lamentavelmente, contaminou parte da sociedade brasileira. Eu falo isso, lamentavelmente. A situação política e econômica é difícil, é um governo muito difícil de ser feito. Nós herdamos a maior taxa de juros do planeta, 13,75. É bom que se diga isso. Isso não é uma taxa de juros que é deste governo. As dificuldades que estamos tendo, e quando o presidente fala isso, é que considera essa taxa de juros real a mais alta do planeta. Impraticável. O Nobel de Economia falou há poucos dias aqui em um seminário do BNDES que isso é a condenação à morte de uma sociedade. Então, nós estamos herdando a maior taxa de juros do planeta, estamos herdando um país destruído, estamos herdando o maior período de devastação da nossa floresta de todos os tempos, estamos herdando todos os programas sociais do Estado brasileiro, Sistema Único de Saúde, o nosso sistema educacional devastados. Nós estamos herdando um país recebemos um país com inflação descontrolada, né? É esse o país que herdamos. Recebemos um país que tinha se tornado pária global, pária internacional. Então, só Lula é o único dos brasileiros existentes, e eu repito, ainda bem que nós vivemos na mesma época, no mesmo planeta e no mesmo país de Luiz Inácio Lula da Silva, pode liderar uma coalizão ampla como esta para a reconstrução do país. Então, o que ocorreu historicamente, na década anterior para cá, é que a política foi colocada de lado. E quando se destrói a política, isso ocorreu muito por conta da Operação Lava Jato, ocorreu muito por conta da criminalização da política, da forma que ocorreu. Quando se derrota a política, o que sobe no lugar da política sempre, historicamente, é o fascismo. Foi assim com a Itália de Mussolini, em 1922, foi assim com a Alemanha, com Hitler, em 1933, foi assim com a Guerra Civil Espanhola, em 1936-39, e com a secessão de Franco, é assim por todo canto.
Nós tivemos a possibilidade de ter uma liderança política que construiu, consolidou uma frente política que é maior do que a esquerda. É uma frente política que reúne o centro democrático liberal que havia sido devastado pela política na última década. O centro democrático liberal restou muito pouco. Esse centro democrático liberal está no âmbito do governo Lula, com espaços no governo, com espaços nos ministérios. A oposição a nós é o fascismo bolsonarista, que está vivo. Não existe, eu faço toda essa análise para chegar à conclusão óbvia. Em 4 anos não se constrói uma outra liderança política que seja capaz de enfrentar isso, que seja capaz de liderar o país na obra da reconstrução nacional, que não seja Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu estou muito consciente que Lula vai chegar em 2026 com o mesmo ímpeto, com a mesma energia, com o mesmo pique que ele está hoje. Né? Energia, inclusive, superior a talvez a nós dois juntos e mais uns tantos. Né? Na semana passada, olha, num dia só, ele foi para Paraíba, foi para Pernambuco, no dia seguinte estava no Rio de Janeiro, logo em seguida embarcou para a China. Né? Então, eu tenho certeza que ele vai ter essa energia para continuar nos liderando. É necessário concluir esse ciclo de Lula no governo para que nós restabeleçamos os parâmetros da democracia no país. Randolfo, 10 de abril são 100 dias do governo Lula, né? Quais são mudanças que você sente, que você pode dizer que aconteceram no Brasil nesses 100 dias em relação ao governo do Bolsonaro? Uma delas é esta missão à China. Uma delas é o que está acontecendo agora. É a maior delegação brasileira à China. Houve uma disputa entre empresários para participar dessa delegação, né? Mas a China não é o único aspecto desse. O presidente foi antes encontrar com o presidente Biden. Né? O Brasil voltou a cumprir o que reza a sua Constituição de se estar no cenário internacional baseado na paz, no respeito aos direitos humanos e no multilateralismo. Esse papel tinha sido perdido. O Brasil voltou a ser um protagonista da cena mundial. Em 4 anos atrás, ele tinha sido um pária. Os programas sociais voltaram. Minha Casa Minha Vida está de volta o Bolsa Família para garantir sustento aos mais pobres. Né? Veja, Kennedy, em junho desse ano, 60 milhões de brasileiros vão ter o salário mínimo corrigido acima da inflação. Esses mesmos 60 milhões de brasileiros não vão pagar imposto de renda, porque houve pela primeira vez, depois de 4 anos, a correção da tabela do imposto de renda, e esses 60 milhões de brasileiros, que estão endividados, pelo menos 50 milhões desses, vão ter suas dívidas renegociadas. Né? Então, 60 milhões de brasileiros que estavam sendo jogados à miséria absoluta, que estavam na fila do osso, vão ter essas 3 possibilidades que não tinham tido nos 4 anos anteriores. O Brasil voltou a cuidar das pessoas. Né? Causa emoção para mim ver que participei da CPI da Covid, de enfrentar a devastação do Sistema Único de Saúde que estava sendo instaurada pelo governo anterior, ver agora o governo brasileiro voltar à campanha de televisão pela vacina, pela salvação de vidas. Né? E vai ter um trabalho enorme para a gente convencer, porque a gente concorre com uma campanha para salvar vidas com o negacionismo, que continua nas redes sociais. Então, 100 dias já foi feito muito mais do que os 4 anos anteriores. Aliás, 100 dias foi para reconstruir o país dos 4 anos da devastação do passado. Randolfo, eu não quero perder a oportunidade de abordar a CPI da pandemia. Outro dia, quando a gente se encontrou, nós falamos disso, do significado dela, até de uma resistência e de um ponto de virada contra essa ameaça autoritária do Bolsonaro. Você que é um historiador, qual que é a dimensão política que essa CPI teve? A gente viu que, a partir dela, a vacina apareceu, a dimensão, do ponto de vista da saúde pública, acho que está muito bem dosada hoje, mas a dimensão histórica dela na tua avaliação? Sem medo de errar, foi a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito mais importante da história do país. Primeiro, porque nenhuma CPI, em toda a história do país, desde a instauração de comissões parlamentares de inquéritos no nosso ordenamento constitucional, e desde as primeiras que nós tivemos, que foi a partir de 1953, no Senado Federal, nenhuma esteve tão presente na casa das pessoas quanto estas. Por que essa estava presente? Porque a primeira doença estava na casa das pessoas. Quase mais de 700 mil brasileiros foram vitimados, foram tirados da vida por conta da pandemia. Outros milhões adoeceram por conta da pandemia. Segundo, as pessoas, no começo, em especial no começo da CPI, estavam dentro de casa.
Então, viam aquilo com a identidade do problema que eles estavam vivendo. Em terceiro lugar, a CPI desnudou o negacionismo bolsonarista. Veja, até fevereiro de 2021, o governo dizia que para resolver a pandemia era cloroquina. O discurso da vacina tinha dúvida na sociedade brasileira. Foi após a CPI que nós colocamos o então governo negacionista no canto, nos corners, né? Colocamos o governo bolsonarista acuado sobre o discurso da vacina. O governo teve que aceitar a vacina. O governo, lembremos as declarações do ex-presidente, em janeiro, dizia insistentemente que não queria a vacina. A vacina foi imposta pela força e pela pressão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ele. E, sobretudo, o seguinte, o governo, a CPI, foi um foco de resistência ao fascismo, foi um foco de resistência ao negacionismo e ao governo fascista de então. A última rácio que estava resistindo às intentonas até aquele momento, até aquele instante, era o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República estava capturada, o Congresso Nacional tinha poucos espaços de reação, então foi o segundo espaço institucional, a segunda trincheira de resistência e de defesa da democracia brasileira. Randolfo, você fez direito, na CPI teve um debate sobre a tipificação do crime de genocídio, acabou não se tipificando, mas eu acho que o que aconteceu ao longo da pandemia e depois a questão do genocídio do povo Yanomami também, né, com questões sanitárias, inclusive, envolvidas, a negação de recursos de saúde para a população em Yanomami, meio que acabou com essa discussão se pode chamar o Bolsonaro de genocida ou não. É genocida, né? Mas acho que não há dúvida sobre isso. Se existir alguma dúvida em relação a isso, basta ver o que ocorreu com o povo Yanomami, né? Todos os elementos levam ali claramente a um projeto de Estado, a um projeto de governo, melhor dizendo, voltado para exterminar um povo. Isso é genocídio. Isso é genocídio. Isso não tem outra definição desde Nuremberg. Isso não tem outra definição que não genocídio. Isso. Nuremberg, o tribunal que julgou os crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial. O Randolfo, o Lula defendeu na entrevista a responsabilização objetiva do Bolsonaro. A gente viu que o Aras ajudou bastante o Bolsonaro, que há tropeços nesse caminho. Você ainda acredita numa eventual responsabilização do Bolsonaro pelas atitudes que ele tomou na pandemia? Eu não vejo como não ter algum tipo de responsabilização a esse senhor. O caso dele é uma coletânea de artigos do Código Penal. Você pode enquadrá-lo em crime de genocídio, tem o caso material aí apresentado, que é o caso Yanomami. Você pode enquadrá-lo em crime de charlatanismo, conforme o Código Penal, basta ver os vídeos da atuação dele no âmbito do comportamento dele, no âmbito da pandemia. Você pode responsabilizado por crime de pandemia, por crime de epidemia, que está caracterizado no Código Penal e que leva a uma pena superior a 20 anos de prisão, basta ver o que ele fazia, as manifestações públicas dele contra a vacina, contra o uso de máscara e contra as medidas de isolamento, né? Então, isso aí só para falar o aspecto da pandemia. Você pode enquadrá-lo em um conjunto de crimes contra o Estado Democrático de Direito, bastava ver o não reconhecimento dele do resultado das eleições e como ele se comportou para que seus apoiadores resultasse na invasão aos prédios do Congresso Nacional, da Suprema Corte e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, que são esses os símbolos da democracia e da República Brasileira. Você pode enquadrá-lo nos crimes de peculato, quando ele recebeu a notícia de corrupção no âmbito dos contratos da vacina e não atuou. Você pode enquadrá-lo nos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa nesse episódio aí do contrabando de joias. Eu a perceber, aqui eu já citei pelo menos uns 10 artigos do Código Penal. Aqui tem, olha, tem peculato, tem advocacia administrativa, tem corrupção passiva, tem corrupção ativa, tem crime de epidemia, tem charlatanismo, tem um estudo de caso. O que o Bolsonaro fez na presidência da República, ele ultrapassou os limites no exercício do cargo, muitas vezes. Nenhuma punição é abrir um precedente muito perigoso de alguém que pode exercer a presidência da República de uma maneira imperial. Isso aqui é uma república. É a esculhambação da República. Desculpe o termo chulo, mas me permito usá-lo.
ele não ser responsabilizado com esse conjunto de crimes citados é a esculhambação dos valores da República e da democracia. Ô Randolfo, e como historiador, como é que vai ficar registrado na história esse 8 de janeiro? O dia da infâmia, o nosso dia da infâmia. Se os americanos têm como dia da infâmia o ataque a Pearl Harbor por parte das tropas japonesas que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra, o nosso dia da infâmia é o 8 de janeiro. Me causa espécie quando eles tentam argumentar por uma comissão de inquérito em relação a esse dia 8 de janeiro. Porque, na verdade, e veja a diferença, nós argumentávamos e defendíamos uma comissão parlamentar de inquérito quando todas as instituições fracassavam no seu papel de fazer investigação. Pedimos CPI no caso da Covid, no caso da pandemia, quando não tivemos atuação da Procuradoria-Geral da República, quando não tínhamos investigação, Da Polícia e quando Federal. o presidente da República advogava que as pessoas se jogassem ao vírus. Pedimos investigação no caso do Ministério da Educação, quando teve uma intervenção drástica no âmbito da Polícia Federal nas investigações que estavam lá em curso. Agora que o Supremo Tribunal Federal está conduzindo investigações, agora que a Polícia Federal está realizando prisões para não só fazer a prisão, quando o nosso governo levou à prisão mais de 1.000 golpistas, mais de 1.000 terroristas, aí agora enquanto a Polícia Federal está em curso operações para prender financiadores e para prender os mentores de tudo isso, que a cabeça pensante daquele 8 de janeiro claramente não foi só o seu Anderson Torres, foi o próprio Jair Bolsonaro lá de Miami, né? Aí eles vêm com a história de CPI ou de CPMI. As investigações estão funcionando. Na verdade, é o primeiro caso na história do mundo em que uma comissão de investigação está sendo arguída por aqueles que praticaram o crime. Você pega a relação dos que subscreveram na Câmara dos Deputados o pedido de CPMI deles, tem lá deputados que estavam incentivando a invasão do Congresso Nacional. Né? Ou seja, não é uma comissão de inquérito que querem séria, é uma comissão para turbar as investigações, para tumultuar as investigações e para impedir que as investigações cheguem nos mentores, que os mentores são Anderson Torres e Jair Bolsonaro. Esses são os dois mentores dos atos golpistas e terroristas do 8 de janeiro. Randolfo, antes de a gente fazer um intervalo, rapidamente, porque é uma data triste, mas importante da nossa história, uma página infeliz da nossa história, o 31 de março, ou o 1º de abril, né, no entender de alguns, mais apropriado, associar o golpe de 64 à mentira, né? E me permita, aqui como historiador, argumentar o 1º de abril, porque a declaração da vacância da presidência da República sem o Congresso Nacional ter quórum para isso, ocorreu na madrugada de 1º de abril pelo senhor Auro de Moura Andrade. Então, a consolidação do golpe, a rigor, foi no 1º de abril. Essa retificação histórica necessitará ser feita. E aí, são 59 anos que ocorreu esse golpe militar, durou 21 anos, são 38 anos agora de democracia no Brasil. Tivemos essa ameaça do Bolsonaro, mas é o maior período democrático da nossa história, mas a gente convive com um fantasma, que é essa tentativa dos militares de se sentirem tutores da vida civil. Como é que você enxerga essa questão, essa tentativa dos militares de tutelar a vida civil e o debate sobre mudar o artigo 142? Bom, aí assim, um primeiro aspecto histórico, me permita aí assim, a digressão como historiador, tiveram pelo menos duas instituições que são centrais e fundamentais para o advento da independência, da República e para a estabilidade democrática. Uma dessas instituições foi o Senado. O Senado foi fundamental para o equilíbrio do Império. Quando o Senado não deu mais sustentação ao Império, o Império caiu, a República nasceu, em 1891. Né? Os outros foram os militares. Os militares passaram a ter uma participação protagonista na história nacional desde a Guerra do Paraguai, e a República nasceu sob o advento deles. Então, é importante reconhecer o valor da instituição militar para a formação histórica nossa, para a formação do Estado brasileiro. Mas qualquer democracia sempre se sustenta a partir do seguinte princípio: a sujeição do poder militar ao poder civil. É assim na democracia americana, é assim na nossa democracia, é assim em todas as democracias. O papel dos militares em uma democracia é a defesa dos valores da pátria, é a defesa da soberania nacional. E, em caso de emergência, socorrer diante de calamidades, diante de catástrofes. É esse o papel, e é isso que se restringe.
O 142 da Constituição nunca falou além dessa vírgula. Mesmo porque, se assim o fizesse, subverteria a própria Constituição, que nasceu sob a restauração de uma ordem democrática, sim, depois de uma ditadura que tiveram os próprios militares como papel protagonista. Eu acho que os militares brasileiros perderam muito do período bolsonarista. E eu acho ruim, né, a instituição militar ser desvalorizada. Ela é fundamental para sustentar e defender a democracia. Então, eu acho que tem que ter um esforço dos próprios militares, a recuperação do respeito à opinião pública, que ficou, lamentavelmente, no período do fascismo bolsonarista, comprometido. Expor os militares como o bolsonarismo expôs, eu tenho certeza, para os militares comprometidos com a democracia brasileira, não é de bom tom. Vou pedir licença um minutinho. Pois não. É notícia, volta daqui a pouco com o Randolfo Rodrigues. Olá, a notícia está de volta com o Randolfo Rodrigues. Randolfo, vamos voltar um pouquinho para a economia, que é importante. Você, como líder do governo no Congresso, está envolvido na discussão do novo marco fiscal. O que você pode dizer para a gente sobre as linhas mestras desse novo marco fiscal e se será atendido esse pedido do presidente Lula, que imagino que será atendido, porque ele é quem dá a ordem, de maior espaço para gastos na educação, na saúde e para investimentos? Olha, primeiro, vai ser um marco fiscal baseado, e pelo que eu conversei com o ministro Haddad, estou muito convencido disso, baseado num princípio elementar, que é um princípio que não pertence somente aos estados, pertence às famílias, pertence ao dia a dia. Não gastar mais do que tem de receita, mas compreendendo os períodos de excepcionalidade, né? Esse princípio não pode valer quando a nação está diante da ameaça de um vírus. Esse princípio não pode valer quando tem um processo recessivo em nível global que ameaça a economia brasileira, que ameaça as empresas, que ameaça os investimentos. Então, vai ter a ponderação necessária em relação a isso, né? Então, pelo que conversei com o ministro Haddad, assim, não tem uma exceção própria, porque é importante educação, é importante saúde, são importantes investimentos. Investimentos é que pode, da parte do Estado brasileiro, gerar emprego. É necessário ter um programa de retomada de obras públicas então, que foram parados ao longo do tempo. Desculpa, não haverá uma regra especial para esses gastos? A ideia é a seguinte, é que a excepcionalização desses gastos já está contemplada na regra geral, entendeu? A regra geral em que... Que são os mínimos constitucionais para o investimento? Exatamente. Isso, é a Constituição manda. Exatamente. E a regra geral que diz o seguinte, que não terá uma despesa maior do que o bando de uma receita. E o ministro Haddad me pareceu muito tranquilo sobre um princípio de que a nossa receita, a nossa arrecadação vai aumentar, vai dobrar, porque é o seguinte, teve uma irresponsabilidade fiscal, às vezes, aí me permita aqui uma rápida digressão, eu acho muito engraçado algumas preocupações do mercado, né? O mercado não teve o mesmo rigor quando ocorreu os maiores atos de irresponsabilidade fiscal da parte de Paulo Guedes, quando abriu mão de arrecadação sem um grito. Não teve esse rigor, não teve esse reclame todo do mercado. Agora, há uma discussão séria sobre a política pública, que é a taxa de juros. O governo brasileiro, a Receita está fazendo a reoneração, está aumentando a Receita, né? O presidente da República pelo amor de Deus, colocou em pauta um debate sobre a taxa de juros, que é o maior crime contra a economia brasileira nesse momento, é a maior taxa de juros real do planeta. O presidente da República não foi para a televisão para falar sobre o uso de máscaras na pandemia. O presidente da República não está indo à televisão falar que tem que se utilizar cloroquina no lugar de vacina. O presidente da República não está indo à televisão atentar contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito, contra o equilíbrio entre os poderes. O presidente da República está trazendo um debate, que é o debate que os empresários estão vendo, que a indústria brasileira está vendo, que é impossível um país crescer com a taxa de juros de 13,75. E aí tem, convenhamos, nervosismo do mercado por conta disso. O mercado teve razões, não teve período de maior irresponsabilidade fiscal do que o período bolsonarista, do que o período do passado. Por isso, me permita emendar a questão da âncora fiscal com a questão da taxa de juros também no debate. Convenhamos, assim, nós respeitamos, ninguém mais respeita os marcos legais, os marcos constitucionais, do que esse governo.
Nós respeitamos a autonomia do Banco Central, mas não se justifica, eu não diria nem... Uma autonomia não pode ser um impedimento para discutir a qualidade da autonomia política na pública. independência. Autonomia na independência. Porque se a autonomia fosse dependência, feriria a Constituição, porque independentes são seus poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Artigo 1º da Constituição, como está regido. O independente são os poderes. A autonomia não pode representar a independência, sobretudo diante das demandas e necessidades do povo brasileiro. Então, em segundo lugar, eu sempre fui muito comedido nesse debate aí, para que o Banco Central tivesse a liberdade necessária para tomar as deliberações sobre a taxa de juros. E até havia uma compreensão sobre a última reunião do Copom ter mantido a taxa em 13,75. Não há compreensão sobre o comunicado que saiu logo em seguida. Eu espero que a ata saia... Que ameaça, inclusive, voltar a subir os juros. Que não se sustenta. Eu queria uma explicação baseada na economia real, em nome de que se sustenta a justificativa de aumentar a taxa de juros. Veja, nós estamos com a inflação sob controle. A economia desaqueceu. O que eu achei mais... As montadoras estão dando férias coletivas. Montadoras quase todas estão dando férias coletivas. Eu achei, assim, tem significado de diagnóstico, mesmo o primeiro comunicado, ter falado da desaceleração econômica. Né? Então, sinceramente, eu fiquei não só frustrado com aquela reunião do Copom, como eu fiquei frustrado, indignado, porque já pareceu o comunicado ter um quê de motivação política. Eu não queria chegar a esse termo, mas chega a ter... Veja, se tem um comunicado do Banco Central que é autônomo, que não tem diálogo com a realidade concreta do que está acontecendo com a economia, então, só posso entender que tem aí, no bojo, uma orientação, uma atuação política. Interessante essa reflexão sobre a independência do artigo 1º da Constituição, porque senão seria um quarto poder, né? E não tem, são 3 poderes da República. A Constituição, até o poder moderador, e assim, não me consta que em algum momento na nossa história, ou da história das leis, desde de Montesquieu, né, com o espírito de Delois, né, que criou a separação clássica de 3 poderes, que o Banco Central de algum país era um poder independente. Não me consta. Eu já ouvi falar até de poder moderador. Agora, de Banco Central como poder, que nem existe mais. Era só no Império. O Randolph, haverá voto no Congresso para aprovar a nova regra fiscal? Estou convencido que sim. Porque a nova regra fiscal, Kennedy, não pertence a esse governo. Pertence à sociedade brasileira. Pertence a um princípio que é consagrado. Olha, Kennedy, nós tivemos 3 grandes conquistas pós-redemocratização. Nós tivemos 3 grandes conquistas e um grande retrocesso. A primeira das conquistas foi a própria democracia em si, do período, eu acho que eu divido historicamente, do período do governo do presidente José Sarney até o impeachment do Collor, que foi um teste à nossa democracia. Então, essa foi a primeira grande conquista. A segunda conquista foi a estabilidade da moeda com o período do presidente Fernando Henrique, né? E essa estabilidade da moeda foi consagrada a partir dos princípios clássicos da responsabilidade fiscal. A terceira grande conquista foi a ascensão social dos mais pobres que ocorreu nos governos do presidente Lula. Nós tivemos um grave retrocesso em todas essas conquistas nos 4 anos do período bolsonarista. Ter uma regra fiscal, ter uma âncora fiscal, foi consagrado em governos anteriores, tanto do PSDB quanto do PT. Chega a ser contraditório da parte da própria oposição se votar contra essa regra fiscal. Então, ter a regra fiscal deve ser um pacto do Estado brasileiro, acima, inclusive, das conotações políticas. Muito rapidamente, porque daqui a pouco a gente tem que ir para o pinga-fogo, infelizmente a entrevista está acabando. Você mudou a visão que você tinha em relação à Operação Lava Jato. Você tem uma visão bem mais crítica hoje. A gente viu, na semana passada, o Flávio Dino, a Polícia Federal, como operação que pegou uma ameaça do PCC a autoridades públicas, inclusive ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Na tribuna do Senado, o Moro tenta ligar as ameaças ao tempo dele de atuação como juiz na Lava Jato, o que é uma politização do caso. A ameaça é claramente está ligada ao tempo em que ele era ministro da Justiça do Bolsonaro. E tem uma ironia aí, né? Porque o governo do Lula, o político foi perseguido ilegalmente pelo Moro, porque o Supremo julgou suspeito, acaba protegendo o Moro contra o PCC.
Como é que você avalia a Lava Jato hoje e esse episódio específico do Em Moro? primeiro lugar, isso em relação à Operação Lava Jato. Se tornou uma operação política para um projeto de poder político que devastou a política brasileira e que abriu alas para o fascismo. É a análise histórica que faço, inclusive remetendo à autocrítica de posições que eventualmente tinha assumido. Não somente eu, como muitos brasileiros e boa parte, inclusive, da imprensa brasileira, que eu acho que tem que também fazer essa autocrítica. A imprensa ainda não fez. Mas é bacana você fazer. Não, A eu imprensa faço precisa isso fazer. tantas vezes quanto for necessário, Bacana. porque é tarefa minha, primeira. Como eu disse no começo da entrevista aqui, mais do que senador, eu sou professor de história e eu sou historiador. Eu quero confrontar com meus alunos o papel do historiador é, inclusive, em perspectiva histórica, fazer autocrítica de erros que tenham sido cometidos. Um historiador que não tem autocrítica não serve para o papel de historiador, né? Então, faço isso, em primeira análise, nesse sentido. Esta operação foi uma operação de cunho político, que abriu alas para o fascismo, né? A maior demonstração disto é que os dois grandes protagonistas da operação, hoje, estão no parlamento. E, convenhamos, a toga de um magistrado é sacerdócio. A toga de um magistrado, se você diz... Procurador da República também. Né? Os A dois toga, aí são o Sérgio Moro as no duas Senado togas, e o Deltan Dallagnol as duas na togas, Câmara. a toga do Ministério Público Isso. e a toga do magistrado e a toga do magistério são sacerdócios. Mesmo que se opte, e é direito de alguém optar, no curso, não é isso que eu quero para a vida, não é a toga do magistério, do exercício da judicatura, do exercício do juízo, não é isso que eu quero para a vida? No mínimo, você não poderia ascender à política logo depois de ter participado da condução de uma operação que mudou os destinos da política brasileira, né? Em segundo lugar, eu disse isso na semana passada e eu reitero, tentar politizar esse fato das ameaças a ele, que ele tinha conhecimento desde janeiro, eu quero acreditar que da parte dele não está tendo politização, porque ele insistir em politizar disso, isso tem nome, é canalice, é mau caratismo. Porque, veja, o próprio senador tinha conhecimento das ameaças desde que tomou posse no Senado. As ameaças do PCC não adivinham de 1º de janeiro deste ano. As ameaças do PCC retroagiam ao governo anterior, ao tempo anterior. E essas ameaças, inclusive esse PCC, é bom que se diga, o PCC nunca se armou tanto quanto com a liberação de armas que o governo anterior fez. Se tem irmandade do PCC, é com o governo Bolsonaro, não com o nosso. O nosso está desbaratando, está combatendo. E, por fim, tem significado diagnóstico. O governo do presidente Lula, a Polícia Federal, agora voltando a ser instituição do Estado brasileiro e não instituição de facção política, como era do passado, denunciado pelo próprio senhor Sérgio Moro, na égide do Ministério da Justiça, tem que significar diagnóstico que essa Polícia Federal, como instituição do Estado, sob a égide do governo Lula, tenha salvado a vida do senador. O mesmo senador que, outrora, no exercício ilegal e ilegítimo da jurisdição, no exercício ilegal como juiz, levou o atual presidente da República a uma prisão injusta de 580 dias e privou do presidente da República o direito de acompanhar o velório e o sepultamento do seu neto, o direito de ver o velório e o sepultamento do seu irmão. Randolfo, infelizmente o tempo estourou. Vamos partir aqui para o Pinga Fogo. Peço que responda Vamos lá. Muito sucintamente. Você que é um historiador tem a obrigação de ir bem aqui. Tem a obrigação de síntese. Vamos lá. Getúlio Vargas. Foi uma grande liderança política brasileira, mas não foi a maior. Eu considero que a maior é Luiz Inácio Lula da Silva. Juscelino Kubitschek. Juscelino foi o artífice do país caminhar para o interior, foi decisivo para a realização de um sonho antigo da nova capital, de estar no Planalto Central. Ditadura Militar de 64. Tempo infeliz da nossa história, página desbotada da memória das nossas novas gerações, para parodiar Chico Buarque. Boa. Tancredo Neves. Foi um conciliador fundamental para a redemocratização. José Sarney. Indispensável para consolidar a primeira das conquistas do período pós-ditadura, a democracia. Fernando Collor de Mello. Foi um equívoco político e o resultado de quando se olha para a política com salvacionismo, pensando em salvadores da pátria. Itamar Franco. Fundamental para abrir alas para a segunda conquista pós-Constituição, que foi a estabilidade da moeda. Fernando Henrique Cardoso. Consolidou a estabilidade da moeda, um grande estadista
e que retrata o período, a inauguração de uma bela época, de uma bela época nacional. Dilma. Injustiçada, profundamente injustiçada. Uma mulher honesta, profundamente injustiçada. Michel Temer. Participou de não se classifica no mesmo grau de outras figuras, mas participou da ruptura da ordem institucional e que abriu alas para o fascismo, lamentavelmente, no país. Jair Bolsonaro. Tempo triste da nossa história, página fascista que deve ser sempre lembrada, nunca esquecida para que nunca mais aconteça. Lula. Já disse, o maior estadista da história desse país, indispensável para libertar o país do fascismo. Randolfo Rodrigues. Sou um professor de história. Não sou nada, não quero ser nada. A parte de tudo isso, carrego comigo todos os sonhos do mundo. Muito bem. Obrigado, obrigado, viu? Terminou bem aí. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. A notícia volta na semana que vem. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta.